Fique Bem. Fique Bem de hoje com Marcelinho Soares e o tema, claro, é ter contato próximo com o ex ou com a ex. Isso é saudável, não é? Quais são os limites? Como que o atual companheiro ou companheira pode lidar com isso? Marcelinho Soares, bem-vindo à Rádio Mais. Olá, Carol, bom dia aos nossos ouvintes. Que interessante como é difícil pensar sobre isso. Porque quando você olha de longe é uma coisa, agora quando você é a parte desse processo é muito mais intenso. Vamos pensar uma coisinha? Isso está relacionado com o como eu interpreto as minhas relações, como eu lido com as minhas relações. 80% do que acontece no meu dia a dia é reflexo de como eu reajo a 20% do que aconteceu realmente. Ou seja, eu dou muito mais importância para o como eu vou absorver e como eu vou trabalhar as coisas do que realmente as coisas aconteceram. E aí, quando a gente trata do ex... De um jeito bem simplório falar que isso que o Marcelinho disse tudo, é mais ou menos assim, a minha cabeça inventa muito mais coisas do que realmente aconteceu. Perfeito, isso. Obrigada. 20% aconteceu, 80% é como eu reajo a esses 20%. Então, como que era a minha relação com o ex? A minha relação com o ex tinha problema? Todas as relações têm problema. Isso é normal. Ser humano é relacional, mas ele vai ter problemas. Porque você pensa de um jeito, eu penso do outro. Você gosta de pegar o café de um jeito, eu gosto de pegar o café do outro. Eu gosto de uma temperatura, você gosta do outro. Então, isso dá conflito. A gestão de conflito de uma relação é um dos pontos mais difíceis. Tanto é que quando não existe uma gestão de conflito, os dois se separam. E aí, vamos lá, entram outras questões. Separou Brigado, saiu no litígio, né? Mas tem que se falar. Mas tem que se falar porque de repente tem os filhos junto. O quanto é difícil essa relação. A primeira coisa que eu digo assim, vamos olhar para dentro. Vamos olhar para dentro. Aonde tudo é com você, não é nada com o outro. Tudo é com você. Então, você quer ser tratada com respeito? Trate o outro com respeito. Você quer que o outro faça alguma coisa? Faça você. Porque o negócio é você fazer. Porque se você fizer, você vai passar. Eu vi uma postagem ontem numa rede social que dizia assim, imagine você ficar 24 horas só pensando coisas positivas e falando coisas positivas. Como será que vai ser o seu dia e os próximos dias? Então, por mais que eu tenha um atrito com alguém, por mais que eu tenha uma dificuldade com alguém, eu não vou mudar esse alguém. Dá pra gente falar assim, né? Seria natural eu gostar do pai dos meus filhos, porque é pai dos meus filhos. Afinal de contas... Dividimos os filhos. Exatamente. Vamos pensar pela outra ótica, naturalmente, né? Eu gostaria. Sim. Mas, no entanto, contudo, todavia, eu tenho todos aqueles filtros que a gente coloca ao longo da vida. Isso. E isso faz com que eu não goste. Exatamente. E aí, dentro dessa linha de raciocínio, a gente pensa assim, imagina assim, você ama seu filho? Você ama seu filho do jeito que ele é? Nossa, eu adoro meu filho, você adora suas filhas, eu adoro os meus filhos. Nossa, mas eles só são assim porque parte deles veio da outra pessoa que eu tô odiando. Então, será que você não está transferindo um ódio embutido ali para aquele teu amor do teu filho? Caramba, que forte isso! Mas é isso, Carol. Então, quando a gente começa a olhar para isso... Vamos lá. Carol, o que eu gosto muito nos meus treinamentos, nos meus desenvolvimentos? Eu tenho que gerar consciência. Porque se eu gero consciência, você muda. Então, eu tô dizendo para quem tá ouvindo nós agora, diz assim, mas, Marcelo, tu não sabe o que o meu ex fez. Eu digo, eu não sei, mas se você tem filho, eu sei que ele fez a metade do teu filho. Então, peraí, vamos olhar para essa ótica, porque daí você começa a diminuir a intensidade. De repente tem alguém que está ouvindo isso e é muito importante que ouça também. Então, é isso mesmo que, nossa, eu precisava ouvir isso, Marcelinho, você tinha que falar isso. Desculpa, mas eu tinha. E aí, vamos lá. Vai depender... e aí, Marcelinho, aqui, ó. Como lidar com o ex? Aí, colocar limites, perfeito, né? Lidar com tudo isso. Aí a minha pergunta é a seguinte. Tá, tudo bem. Eu tô respeitando, tô tratando com naturalidade o outro, que é o pai, né, dos meus filhos. Sim. Mas ele não faz absolutamente nada para ser um bom pai ou ser uma boa mãe. Porque a gente tem também um outro caso. Dois lados. Como é que eu lido com isso? O grande detalhe é que essa conta é dele ou dela, não é sua. E dos filhos, né? Eu tô fazendo a minha parte. Lá. Eu falo sempre pra qualquer profissional quando vai trabalhar, mas a pessoa não estudava e agora tem o mesmo título que eu e não sei o que, não sei o que. Eu falo, o mercado seleciona. É a mesma coisa, o filho vai selecionar. O filho vai olhar e vai dizer assim,
Meu pai tá fazendo isso, minha mãe tá fazendo isso. De repente, num primeiro momento, esses filhos vão dizer assim, nossa, o meu pai é maravilhoso, mas a mãe sabe que não é, ou vice-versa. Mas de repente, quando vai crescendo, vai amadurecendo, vai entendendo, opa... A conta chega. A conta chega. Então assim, a conta é essa. Nós falamos de filho. Agora, se não tiver filho, você tem que conviver com o seu ex? E outra... Precisa? Você não tem necessidade, você tá amarrado a esse ex? Então assim, passou. Eu passado. brinco com as minhas amigas que ex-bom é ex-morto. Só Mas que... não dá pra matar ninguém, viu, gente? É só brincadeira. Só uma linha de raciocínio a respeito do ex. Segundo um processo de entendimento, não existe ex. Existe o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Porque, afinal de contas, todas as pessoas que passaram pela tua vida, elas contribuíram com a tua vida de um jeito. Ou pra você aprender, ou pra você desenvolver alguma coisa, ou pra você perceber que você tem que ser diferente. Moral da história, a gente saiu o que a gente é hoje pelos ex que a gente teve na vida. Por tudo que aconteceu na sua vida, você é. E se teve o ex fez parte. E se você tem filho, parte do seu filho é o ex. Então, o melhor é tentar... Sabedoria. Assim como Salomão pediu. Sabedoria. Para poder lidar com as divergências. Porque as divergências sempre vão acontecer. Na família existem. E não tem como ser ex. Não tem como ter um ex-pai, uma ex-mãe, um ex-irmão. Então, é saber lidar com as diferenças. É saber lidar com as diferenças. Ponto. Valeu, Marcelinho Soares. E olha, para quem quiser ter uma aula com ele, vai ter um curso... Perfeito. Atenção, final de fevereiro, dia 23, 24 e 25, nós temos um curso de autoconhecimento e oratória, comunicação com conexão. Porque, afinal de contas, você comunicar com o seu ex também é oratória. Tem que também saber. É relação. Então, fica a dica aí, ó. Procura o Marcelinho nas redes sociais, Marcelinho Soares Oficial, tá lá nas redes sociais. O site tá saindo da forma, e aí tem no site também as informações. Seguinte, pra quem é ouvinte da Rádio Mais, tem condição especial? Total. Se você tá ouvindo a Rádio Mais e você ficar sabendo do curso de oratória, de comunicação, de autoconhecimento do Marcelinho, você fala, eu ouvi na Rádio Mais, você vai ter uma condição super especial pra estar comigo. Bora lá, então. Vamos fazer esse curso de oratória com conexão e comunicação. Valeu, Exato. Marcelinho. Um abraço, Um Carol. abraço, fique ouvintes. bem. Fique bem.